Então, olá a todos, meu nome é Gabriel, é, sou, estou terminando meu mestrado em História na Universidade Federal do Paraná e hoje eu venho trazer algumas discussões que eu venho desenvolvendo, né, numa parte da minha dissertação, que seria sobre o papel do vício na obra de Richard Temple. Então, eu tenho aqui uma apresentação do PowerPoint que eu vou apresentar para vocês. Então, o papel do vício na obra de Richard Temple. Então, o Richard Temple foi um clérigo inglês, é, foi um capelão da Igreja da Santíssima Trindade em Londres, que escreveu uma crônica chamada Itinerário Peregrinorum et Gestas Descartes. Ele escreveu essa crônica entre 1216 e 1220 aproximadamente, né? E ele, na crônica, ele escreve então um relato sobre a Terceira Cruzada, né? Mais especificamente sobre a participação do rei Ricardo Coração de Leão nela, né? Entretanto, por mais que o autor coloque que ele não queira fazer um tratado moral a partir da sua obra, eu identifiquei, né, na minha análise do texto, né, uma série de uma, uma construção, né, de uma imagem de um rei ideal, né, na figura do Ricardo, a partir de uma série de virtudes, né, do rei inglês, e também de figuras que reuniriam uma série de vícios, né, como forma de contrapor, né, esse rei ideal. Entretanto, né, o Richard Temple, né, como ele foi um capelão da Igreja da Trindade, essa igreja tem uma ligação muito forte com o serviço da cantuária. Né? O serviço da cantuária, o serviço da cantuária, que é o principal cargo legal da Inglaterra, foi tema de um dos principais conflitos entre a realeza durante o reinado de João Sem Terra, né, que reinou logo antes da escrita do itinerário, né, o Ricardo Coração de Leão, ele reinou de 1189 a 1199, e logo após a sua morte, o seu irmão, o João, reinou de 1199 a 1216. Durante seu reinado, a partir de 1205, teve um conflito bem importante entre a coroa inglesa e a igreja em relação à eleição do novo arcebispo cantuário, né? Então, bem no fim, o cardeal Stephen Langton, que era um cardeal inglês, só com ligações com a França, foi consagrado como arcebispo, né? Mas essa ligação é muito importante porque o Richard Temple foi um subordinado ao arcebispo da Cantuária, ao Stephen Langton, e é muito interessante realmente ele buscar no irmão do João, né, essa figura para construir, né, para construir um modelo régio ideal, né? Então, falando um pouco sobre o contexto sociopolítico, deixa eu só tirar isso aqui. Falando um pouquinho do contexto sociopolítico, né, recuando além, né, na minha pesquisa, inicialmente eu colocava como contexto o início do reinado de João até 1220, né? João ele morre em 1216, e o seu filho, né, o Henrique III, assume, né? Mas ele, como ele apenas tinha 9 anos, inicia um período regencial que vai durar até 1227. Então, inicialmente, né, o contexto, né, de produção, eu entendia, né, de 1199 a 1220, porque a partir da minha análise, eu entendo que o reinado João, né, foi o principal motivo na escrita dessa crônica, né, e na construção, então, em torno de Ricardo, né, de um modelo régio. Porém, algumas dessas motivações, né, procurando essas motivações que levaram, né, à escrita dessa crônica, a gente tem que fazer um recuo desde o meado do século XII, né, que é quando o pai do Ricardo e do João era rei, né, o Henrique II.
Então, nesse período, né, de 1154 até 1216, né, durante esses três reis, o que a gente percebe é um fortalecimento da realeza. Então, uma série de políticas reais, né, que buscavam o fortalecimento da realeza, a questão, né, de uma eficiência do erário público, né, erário real, questão de impor uma lei comum, né? Então, o que a gente percebe são uma série de transformações sociais, né, que acabam, de certa forma, alienando um pouco grupos da nobreza e também, né, sendo uma série de conflitos entre a realeza e a igreja, né, que mais ficou famoso. A própria questão do Stephen Langton, né, do reinado do João, né, a questão da serviço cantuária, a eleição de uma serviço cantuária, mas também no reinado do Henrique II, né, toda a questão também com outra serviço cantuária, o Thomas Becket, que acaba assassinado. Então, além disso, né, cabe destacar que os reis ingleses não eram apenas reis ingleses nessa época, eles possuíam uma série de territórios onde hoje é a França, né, como o Ducado da Normandia, o Ducado da Aquitânia. Então, os reis ingleses acabavam ficando muito mais tempo no continente do que na Inglaterra, né, e eles acabavam é, tentando extrair o mais possível de riquezas na Inglaterra para bancar, né, os conflitos que eles tinham contra os reis franceses. Então, durante o reinado de João, existe, né, uma série de descontentamentos que vem desde o reinado de Henrique, né, nesse processo de fortalecimento da realeza, né, então, que ele eclode, então, numa revolta, né, que impõe a assinatura da Magna Carta, a Carta de Direitos, né, em 1215. Então, é nesse contexto político que o itinerário é escrito. Então, falando um pouco sobre a representação da realeza em crônicas, a partir do século XII, as crônicas elas vão tendo cada vez uma importância maior, né? Porque ainda que elas carregam uma série de ideias, né, que ainda geradas num contexto, determinado contexto, elas trazem consigo, então, uma série de imagens modelares e que buscam construir modelos projetados, né, sobre a realidade concreta. Então, o discurso, né, esse discurso que essas narrativas trazem, eles podem servir, então, para legitimar, reivindicar, perpetuar ou difundir algo, né? Isso é uma importante ferramenta na disputa sobre a memória histórica. Então, é, essa representação, né, essa busca no passado, né, desses modelos, né, essa representação desse passado, né, visto como ideal, muitas vezes, ele liga-se a uma situação, né, do presente, né, demandas do presente, e é nessa situação que ela ilumina nessa ação. Então, portanto, nessa perspectiva, né, o passado ele não existe apenas em si, ele se confunde com a reconstituição que se faz nele, né? Então, é, a partir, né, então, se busca então nesse passado, muitas vezes em certas figuras reais, é, né, se percebe então um rei ideal e é a partir dessa exemplaridade, né, a partir do passado se busca exemplos, né, de um comportamento considerado idealmente virtuoso. Então, é o que a gente percebe também no itinerário, principalmente na figura do Ricardo. Então, o Ricardo, né, essa construção dessa imagem do Ricardo, ela atravessa algumas virtudes. Então, a partir da minha análise, eu identifiquei, por exemplo, né, uma importância muito grande das habilidades guerreiras, né, até justificável, porque eu sou apoiante de Ricardo Coração de Leão. Então, as habilidades guerreiras, uma liderança militar, mas também a generosidade, a virtude de generosidade é muito importante, principalmente e ela acaba também não tendo um impacto, até essa questão que eu coloquei por último, que é o respeito à igreja, mas também a cooperação com a nobreza e o auxílio do clero. Entretanto, existe, então, como eu já tinha dito, uma série de figuras negativas que congregam uma série de vícios que servem para contrapor essa imagem ideal do Ricardo. Uma delas seria o próprio João, né? Então, o João, ele aparece poucas vezes, mas ele aparece tentando usurpar o trono do Urbão, né? Negando aconselhamento e anda fazendo aliança com o inimigo do reino,
né, o Filipe II, que havia, né, ele participa da cruzada junto com o Ricardo, mas ele volta muito tempo antes do Ricardo. Outras figuras negativas da crônica são mais duas, pelo menos. Uma seria o Marquês Conrado Monferrato, que foi uma importante liderança cristã, né, durante a Terceira Cruzada. Ele foi governante da cidade de Tiro, ajudou na defesa na cidade de Tiro. Porém, ele aparece como um traidor dos cristãos, como um indivíduo muito orgulhoso e também desrespeitando as leis da igreja, né? Ele ansiava, né, o título de rei de Jerusalém e ele tentou se casar com a herdeira do reino de Jerusalém, a Isabel, porém ela já era casada e o próprio Conrado Monferrato também já era casado. Então, tem essa questão. E o outro personagem seria o imperador do Chipre, o Isaac Dux Comneno, né? Ele é o único personagem que o Richard, né, o autor do Itinerário, ele classifica como tirano. E ele coloca que o Isaac, ele era um opressor do povo cipriota, ele tinha usurpado o título de imperador, ele quebrou seu juramento com o Ricardo, quando o Ricardo esteve na ilha de Chipre, né, indo para a Palestina. Ele foi covarde, ele fez uma aliança com o Saladino, né, com a liderança muçulmana, né, e ele também era um personagem muito orgulhoso. Então, além disso, o vício, né, ele é um fator justificador do fracasso da cruzada, porque o Ricardo, ele é considerado o rei ideal, mas no fim ele não conseguiu reconquistar Jerusalém. Então, o Richard, ele coloca que isso acontece por causa de uma desintegração das forças cristãs. E ela é causada exatamente com a corrupção dos cristãos, né, dos cruzados e dos cristãos que viviam na Palestina. Então, é uma série de comportamentos viciosos, né, acabam ocorrendo dentro das forças cristãs, forças cruzadas, que minam o esforço do Ricardo e dos cruzados ingleses em cumprir, né, com os votos cruzados e reconquistar Jerusalém. O problema né, é interessante notar que o Richard, ele coloca que esses personagens corruptos, né, viciosos, muitas vezes foram rivais políticos do Ricardo e questionaram a liderança do Ricardo. Por exemplo, o próprio Conrado Monferrato e também algumas lideranças das forças francesas, né, dos cruzados franceses. Então, indo para a conclusão, então é importante notar então uma série de interesses políticos do autor, né, na confecção da crônica e na justificativa do fracasso, né, da cruzada, né, de tentar justificar, por mais que o Ricardo então seja um rei ideal, ele não conseguiu reconquistar Jerusalém. Então precisava de uma justificativa para isso, né, desse rei ideal não ter conseguido, né, cumprir com o objetivo da cruzada. Então ele coloca, né, no vício, né, nessa corrupção dos cristãos, é esse motivo. E ao mesmo tempo, né, em algumas figuras principais, né, como o João, o Conrado e o Isaac, são também figuras viciosas, né, e que servem como contraponto a essa figura virtuosa do Ricardo. Então, é isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Essas são algumas referências bibliográficas. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado.